Você está no RH e recebe uma mensagem: meu chefe não gosta de mim e me trata mal. Isso é uma denúncia ou é só uma reclamação? A resposta decide tudo, inclusive se você vai investigar ou não. No vídeo de hoje eu vou te mostrar a diferença real entre denúncia e reclamação, e eu vou te dar exemplos práticos que você provavelmente já viu na tua rotina, e eu vou te mostrar como saber quando investigar e quando não investigar. Se você trabalha com RH, compliance ou gestão, esse assunto não é detalhe, é critério de atuação. E antes de começar, um pedido rápido. Se você trabalha com pessoas, deixa o teu like no vídeo. Leva só um segundo e ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas. E se esse tipo de tema faz sentido para você, te inscreve no canal, porque eu vou aprofundar isso nos próximos vídeos. Agora vamos ao ponto. O problema é que muita empresa confunde denúncia com reclamação simples. E quando confunde, normalmente comete um de dois erros. Ou abre investigação em algo que não exigia investigação, ou ignora uma situação que deveria ser apurada com seriedade. Nos dois casos, a empresa se expõe. Ela se expõe juridicamente, se expõe internamente e se expõe na gestão do risco. Por isso, essa diferença é crítica. Agora vamos começar pela reclamação. Reclamação é quando alguém está insatisfeito, desconfortável, frustrado, mas sem apontar uma conduta específica que viole uma lei, regra interna ou política da empresa. Olha esse exemplo. Meu chefe é crítico, ele sempre aponta o que deu errado, ele nunca reconhece que eu fiz bem alguma coisa. Isso me deixa frustrado. Meu chefe muitas vezes é direto, às vezes parece grosso quando fala comigo. Meu gestor cobra resultado de forma muito intensa, e isso me deixa pressionado. Tudo isso pode ser legítimo, pode até exigir conversa, mediação, ajuste de gestão, orientação, mas isso por si só não é uma denúncia. É importante entender isso porque nem todo desconforto vira caso investigativo. Agora, antes de passarmos para os casos que seriam de denúncias, pense um pouco mais nos exemplos que eu dei. No exemplo 1 é muito simples, claramente uma reclamação pura. No exemplo 2, a gente já começa a andar na linha do que seria uma cobrança legítima e um assédio. Então a gente tem que ter bastante atenção. Já no exemplo 3, se for algo isolado, a gente até pode manter como uma reclamação, mas se é constante, será que não pode virar um risco psicossocial? Aí antes de abrir uma investigação, a gente pode pensar em ouvir a pessoa que trouxe a informação e entender mais detalhes. Se for algo pontual, a gente pode gerir de forma direta. Se for recorrente ou tiver mais detalhes que possam sair da linha da reclamação, a gente investiga. E isso aqui é importante. No dia a dia, não existe caso simples. Por isso, a gente não pode avaliar correndo entre todas as outras tarefas que a gente tem. A gente precisa parar, analisar, pensar e aí decidir. Agora vamos para denúncia. Denúncia é quando alguém relata uma conduta específica que viola a lei, contrato, norma interna ou política da empresa. Agora vamos ver alguns exemplos bem claros de denúncias que a gente pode investigar. No primeiro, o gerente pediu para aprovar uma despesa sem nota fiscal. No outro, um colega acessa sistema com o login de outra pessoa para fazer alguns ajustes. Num outro exemplo, meu chefe fica pegando nos meus ombros e fica encostando em mim quando revisa minhas tarefas. E a gente também tem um último que é, ele muda o tom quando fala comigo. É sempre muito mais ríspido comigo do que com o resto do time. Aqui a lógica muda completamente. Não é mais uma percepção genérica. Não é eu não gosto. É isso aconteceu. Isso viola uma regra. E quando entra nesse campo, a empresa não pode tratar como uma mera conversa de corredor. Ela tem que apurar. Só que aqui entra um ponto muito mais delicado. Existe um tipo de situação em que muita empresa erra justamente porque acha que tudo é simples demais. E não é. É quando a discussão envolve o jeito de falar, o tom, a postura, o comportamento do gestor. Aí a linha fica cinzenta. Essa é a parte que exige mais maturidade. Eu vou ser bem direto. A linha entre um jeito duro de falar e o assédio moral, ela pode ser muito fina. Um gestor, ele pode falar com um tom firme, ele pode cobrar resultado, ele pode ser exigente, ele pode ser enfático. Isso por si só é legítimo. A gestão, ela não tem que ser doce para ser válida. Só que a pergunta não para aí. E se ele fala assim sempre? E se ele age assim só com uma pessoa? E se isso se repete? E se começa a existir humilhação, exposição, agressividade direcionada, isolamento, constrangimento? Aí o cenário muda. Aí você pode estar diante de assédio moral. E aqui tem um problema que muita empresa comete e nem percebe, porque ela tenta decidir tudo cedo, sem apurar. Só que numa situação dessa, você não resolve no achismo. Aqui você investiga. Você faz entrevista com quem relatou. Você entrevista outras pessoas da equipe. Tenta entender se existe um padrão de comportamento. Verifica o contexto, frequência, intensidade, o impacto e se tem recorrência. Tenta entender se aquilo é um traço geral da comunicação do gestor ou se existe uma perseguição, uma humilhação, um tratamento degradante bem direcionado para uma pessoa. É assim que a gente separa uma postura firme de uma conduta abusiva. Não é no chute. Então guarda essa lógica. Reclamação é sentimento.
Denúncia é fato com indício claro de violação. E existe uma zona cinzenta, em que a gente não tem tudo muito claro ainda, mas tem sinais suficientes para a gente apurar. Nessa zona cinzenta, o erro mais perigoso é ignorar, porque em caso de dúvida, investigar custa tempo. Ignorar pode custar processo, passivo, um desgaste interno e perda de credibilidade. Mas deixa eu te mostrar com exemplos. Primeiro caso, um colaborador ele fala: o meu chefe me trata mal. Aí o RH pergunta: como assim? Aí ele responde: ele é agressivo, ele fala num tom forte comigo, ele me deixa triste. Aqui você ainda tá num campo da reclamação. Tem desconforto, tem incômodo. Talvez exija uma conversa de orientação, um acompanhamento, mas do jeito que foi relatado, ainda não existe uma denúncia clara. É importante acompanhar para ver se isso pode evoluir para alguma coisa mais grave ou recorrente, o que poderia causar até algum tipo de risco psicossocial. Agora vamos ver um outro exemplo. Um outro colaborador, ele chega e diz: há mais ou menos uns 2 meses o meu chefe fala comigo num tom muito duro. Ele não é assim com os outros, é só comigo. Praticamente todos os dias ele age dessa maneira e tá ficando muito difícil. Aqui já existem sinais suficientes pra gente investigar, porque o ponto central não é só o tom, é a repetição, o direcionamento e o padrão. Só apurando você vai descobrir o que realmente está acontecendo. Agora vamos para um terceiro caso, para deixar bem claro. Nesse caso, um colaborador informa que viu um gestor assediando sexualmente uma estagiária. Aqui não tem zona cinzenta, aqui você tem denúncia clara. Um potencial assédio sexual, potencial ato ilícito. Investigação é obrigatória aqui. Consegue perceber a diferença entre os 3 exemplos? No primeiro caso, a gente tem uma insatisfação. No segundo, a gente tem uma suspeita consistente que é necessário apurar. Agora, no terceiro, a gente tem uma denúncia bem objetiva. Então, a lógica prática é essa. Reclamação, a gente escuta, orienta, media. Uma zona cinzenta, a gente pode investigar para entender. Agora, a denúncia clara, a gente investiga porque é obrigação. E se você quiser resumir tudo em uma única regra, a gente pode pegar essa aqui. Se for só percepção solta, sem fato concreto, você não sai investigando de forma automática. Se houver um fato, repetição, padrão, suspeita relevante ou uma possível violação, a gente apura. Na dúvida, sempre apura, porque a investigação serve exatamente para isso, para separar a percepção de fato, ruído de conduta e desconforto de violação. Então, da próxima vez que chegar um relato para você, não pergunta só "isso incomoda". Se pergunte: tem fato concreto aqui? Tem possível violação? Tem padrão? Tem algum sinal de risco? É essa análise que importa. E se esse vídeo te ajudou, deixa o teu like para ajudar o canal a continuar crescendo, te inscreve aqui no canal, a gente tem vários vídeos explicando como investigar, como montar um time interno de compliance dentro da empresa e vários outros assuntos parecidos com esse. E se a tua empresa ainda não tem um canal de denúncias externo que possibilita anonimato, clica no link que a gente vai deixar fixado aqui e testa o Easy Report. Até o próximo vídeo!